E aí, pessoal, boa tarde, Joes, beleza pura? Aqui é o professor Ulisses, para a gente fazer aqui um pequeno vídeo com vocês de explicação de como realizar as atividades da primeira etapa da apostila de História que está com vocês, tá, pessoal do nono ano? Vamos lá. Em seguida, eu vou ver se eu vou gravar mais vídeos para poder pegar as outras etapas com vocês. Mas bora lá, é um vídeo teste, vamos ver. Acho que vai ficar de boa, vai dar para fazer. Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá. A gente começa aqui, ó, com as atividades, tá? Da primeira etapa, que diz lá, ó, os alunos deverão realizar as seguintes atividades do material Currículo em Ação do nono ano. A atividade 1, realizar atividades 1.1 e 1.2. A atividade 2, 2.1, 2.2. E a atividade 4.1, somente os itens A e C. Então, bora lá. Vou utilizar aqui a versão digitalizada minha do material do Currículo em Ação do nono ano. Já abri na página 244, que está bem assim, ó, situação de aprendizagem, tá? No caso de vocês, está mais no meio da folha, né? Como eu aumentei aqui para dar uma visualização melhor. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, a atividade 1 pede para a gente olhar duas imagens, ok, pessoal? Duas imagens, uma mostrando Getúlio Vargas e outra carteira de trabalho. Continuando aqui, ó. Então, temos duas perguntas. Letra A. A primeira imagem mostra um personagem da história brasileira. Você já o conhecia? Por que ele é considerado importante? Cara, não me vai colocar que não conhece, porque a última apostila foi sobre a matéria do livro. Era Vargas. Então, sim, conhece o Getúlio Vargas, né? Por que ele é importante? Que papel ele teve na história do Brasil? Se alguém tiver com dúvida, pessoal, não conseguir realizar essa questão somente pelo livro do Currículo em Ação, vocês podem recorrer ao livro de História do nono ano, a partir da página 42, tá? Que aí você começa a falar sobre a Era Vargas e aí você vai conseguir entender a importância desse cara. Continuando, letra B. Você sabe dizer qual é a relação entre as duas imagens? Qual é a sua hipótese? O que é uma hipótese, gente? É qual é o que você, a sua opinião, tá? Você vai formular uma ideia, isso é uma hipótese, de qual é a relação entre as duas imagens. O que tem a ver Getúlio Vargas com essa carteira de trabalho, esse registro de trabalho? Vou deixar uma dica para vocês, tá? Para ajudar, não tem problema não. Dica, página 47 do livro de História, ok, pessoal? Página 47 do livro de História. Lá você vai conseguir entender a relação das duas imagens melhor, tá bom? Fica a dica. Continuando, vamos agora para 1.2. 1.2 dizia lá, leia o texto, responda as questões. Eu não vou fazer a leitura desse texto inteiro com vocês, tá? Mas ele vai falar sobre a relação de Getúlio Vargas com os trabalhadores, a criação do Ministério do Trabalho, tá? Muito bem, vamos lá agora. Ó. As questões aqui, ó. Letra A. Durante a era Vargas foram criadas uma série de reformas trabalhistas. Cite algumas de suas consequências para a classe trabalhadora. Muito bem. Se você tiver com dúvida, né, de quais são essas reformas, você pode usar o livro de história, como também você pode utilizar aqui, ó, a leitura do próprio texto. Se o texto não for o suficiente para você conseguir responder essa questão, deixo mais uma vez uma dica aqui para vocês, ó. Página 47 de novo do livro de história. Aqui você vai ter, tá? Essas consequências importantes para a classe trabalhadora, porque já tem aqui as reformas, as mudanças, então você vai ler aqui até o final da página, que você vai conseguir entender um pouco melhor e acho que vai ficar mais fácil para responder. Letra B. Aqui o texto atribui o interesse de Vargas em atender os interesses da classe trabalhadora. Explique. Muito bem. Essa questão, ela está bem de boa. Por quê? Porque ela está aqui no próprio textinho azul da página aqui, da página 245. Basta que você leia o primeiro parágrafo do texto com calma, ele é um parágrafo grandinho, ele divide em pontos finais, procure o ponto que vai falar desse interesse de Vargas em negociar com a classe trabalhadora. E você vai encontrar essa resposta. Muito bem, continuando, vamos agora para a atividade 2,
Cara, tem um erro de digitação do material de vocês, do material do currículo em ação. Está marcado a atividade 2 e embaixo está 1.1. A gente acabou de fazer 1.1, é 2.1, tá? Então ela pede analise as imagens e com auxílio do professor, responda as questões em seu caderno. A primeira imagem coloca lá um cara, tá? Um bigodudinho ali, que é o Washington Luiz. Ele era o presidente da República nessa época. E do lado dele tem um jeca. Se vocês continuarem a leitura, vocês vão entender o que significava um jeca nessa época, tá? O que representava esse jeca. E na legenda ele oferece para o jeca café com leite e o jeca responde. Lembra a política do café com leite, hein? E o jeca responde, essa história de café com leite já está pau. O que quer dizer pau que ele usa aí? Já está passada, já está velha. Traga-me um churrasco. Muito bem. Continuando, a segunda imagem, tá? Temos aqui, ó, 3 figuras. A figura carregando um bondinho é Getúlio Vargas, está escrito bem aqui, ó. No bonde está escrito catete. O que significa catete? Catete era o nome do Palácio da Presidência da República que ficava no Rio de Janeiro, tá? Ele é interpelado. O que é interpelado? Ele é interrompido para conversar com um cara chamado Borges de Medeiros, tá? Que era seu aliado e seu mentor político. Então a gente já sabe que esse Borges de Medeiros também era um político. E lá no fundo, lá uma caretinha, lá um carinha lá escondidinho, certo? Assistindo tudo. Quem é o cara? O Washington Luiz, que era presidente da República. E o que está dizendo ali? A legenda diz que o cara aí, o bigodão Borges de Medeiros, pergunta para o Getúlio. Getúlio, amigo, recebestes o bonde mineiro? Acho prudente esperar pelos reboques que não tardarão. Muito bem. Então, bonde mineiro, apoio de Minas Gerais. Quais são os reboques que vão chegar? Será que é apoio de outras regiões, de outras pessoas? Você vai dar a sua opinião. Vamos lá. As perguntas aqui agora. Letra A. Quem são os personagens que aparecem nas charges? Quais papéis tinham esses personagens políticos em agosto de 1929? Tá? As imagens são de 29, então, assim, se você lê o que está escrito sobre cada uma das imagens que eu acabei de comentar, você consegue responder os nomes dos personagens e o que eles eram, quem era político, quem chegou a ser presidente da República, e assim por diante. Letra B. Na fonte 1, ou seja, na primeira imagem, o jeca, olha lá o que é o jeca, figura popular na época que representava o eleitorado brasileiro, então os eleitores brasileiros. Rejeita o café com leite, então ele não aceita café com leite. Por que será, né? Qual alternativa ele apresenta ao garçom? Então, em vez de café com leite, o que ele pede para o garçom? E, continuando a pergunta, qual que é o significado do seu comentário para o Washington Luiz? O Washington Luiz é o presidente, que está ali de garçom oferecendo para ele, né? Então ele está oferecendo. O que será que ele comentou para o Washington Luiz? O Washington Luiz está oferecendo o café com leite e ele está pedindo outra coisa, né? O que será que ele está comentando? Será que ele aceita a oferta do Washington Luiz ou não? Letra C. Na fonte 2, Borges de Medeiros faz alusão ao apoio de Minas Gerais na corrida presidencial. Por que essa medida alterou a política do café com leite? Tá? Então, o que ele fala ali? Ó? Ele fala ali do Getúlio Vargas, que conseguiu o bonde mineiro, tá? E por que será que isso alterou lá o que era o café com leite, né? Lembrando, café com leite, né? Acordo entre 2 grupos ali, né? Para a escolha dos candidatos à presidência da República, certo? Muito bem, então. Então, o que será que o apoio de Minas Gerais pro Getúlio Vargas causou de mudança, de alteração na política do café com leite? Beleza? Continuando, Jones. Vamos aqui, ó. 2.2. Leia os textos e analise as imagens para responder as questões. Tem um primeiro texto aqui que fala sobre as eleições. Tem uma coisa interessante, gente, é que se você lê com atenção os textos das perguntas, às vezes um texto ajuda a responder a pergunta anterior, tá? Então, isso é muito importante para a gente dar essa dica. Então, aqui está contando qual foi a crise que aconteceu ali
1929, que deu um problema na chamada política do café com leite. E é aqui que está falando, beleza? Como terminou e tudo mais. Na fonte 4, também fala aí do ano de 1929, mas fala de uma crise que aconteceu, uma crise econômica, e que o Getúlio Vargas estava no governo, mas não tinha mudado as leis, não tinha criado uma Constituição, certo? E aí teve um pessoal do estado de São Paulo que começou a exigir essa Constituição, e esse problema chegou até a uma guerra civil, né? A Revolução Constitucionalista de 1932. Muito louco, beleza? E embaixo nós temos duas imagens. A primeira imagem mostra lá o Getúlio Vargas, tá? Tá andando na corda bamba, como se fosse aqueles caras de circo, certo? A corda bamba tá escrito nela Constituição. Por que será que ela é tão difícil de andar nela ali, né? E aí diz ali embaixo, ó, respeitável público, o artista famoso, já conhecido em números arriscados sobre o solo, vai agora se exibir no arame, um número novo. O que será? Será que ele está confortável nessa situação de fazer a Constituição, de seguir com ela, ou não? Ou por ele não queria fazer não o negócio, certo? E na imagem 6 está lá uma figura de um bandeirante, tá? E a bandeira do estado de São Paulo ali, segurando um carinha que parece ser o mesmo cara que está na corda bamba da imagem ali. E está dizendo, abaixo a ditadura, certo? E embaixo da imagem tá o significado do cartaz, tá? Você basta ler ali que você vai conseguir entender. Vamos lá para as perguntas. Ao observar as imagens e ler os textos, o que podemos afirmar sobre o início da Era Vargas? Então você vai usar os textos que tem ali. Então você vai dizer o que você consegue dizer sobre como é que foi o começo, o início da Era Vargas. Use suas palavras com base no texto, mas escreva a quantidade que você achar necessário. Letra B. Na fonte 5, qual que é a fonte 5? É a do carinha na corda bamba. Por que Getúlio Vargas tenta se equilibrar em uma corda? Por que a crítica em relação à Constituição? O que será que parece? Por que a Constituição está sendo representada como uma corda bamba, que não tem muita segurança, que pode fazer um cara cair, né? O cara não tem total controle sobre uma corda bamba, né? Pois é, acho que eu falei até demais. Letra C. Explique o processo que levou Vargas ao poder, com o tenentismo e o movimento político-militar de 1930. Se necessário, realize uma pesquisa em seu livro ou na internet e registre em seu caderno. Então, você vai fazer uma explicação contando, né, como é que foi esse processo que o Vargas conseguiu, de um candidato que tinha perdido a eleição, como é que ele conseguiu chegar a ser presidente, né? Então, a relação que tem isso aí, o tenentismo que estava acontecendo, esse movimento de 1930 que deu o poder para ele. Dica importante. Ah, eu não sei de onde eu vou tirar essa informação. Como é que eu vou pesquisar isso na internet, velho? Dica importante. Capítulo 3 do livro de História, Era Vargas. Aqui vai falar sobre os acontecimentos de 1930, que levaram Getúlio Vargas até a presidência da República. Então, você tem o material para correr atrás. Continuando, letra D de dado. Com base no cartaz paulista do período da Revolução Constitucionalista, a fonte 6, que tem o cara carregando o Getúlio Vargas pequenininho aqui, quais eram os motivos para se acusar o governo de ser ditatorial? Por que será que eles estavam acusando Vargas de ter um governo ditatorial, de ser um ditador? Lembrando que é um ditador, é uma pessoa que controla todo o poder nas mãos, que não dá liberdade para as pessoas, que não dá direitos para as pessoas. Por que será que eles estavam acusando o cara de ser ditador? Responda com suas palavras, como você achar. E, continuando, a última atividade dessa etapa, né? A atividade 4.1. Analise as fontes abaixo para responder as questões. A primeira fonte, ela é um texto, tá? Que fala sobre a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, né? Que era um órgão criado por Getúlio Vargas, que tinha a função de
controlar a imprensa ali para ele, né? E assim por diante. A fonte 2 mostra um exemplo de um cartaz criado por esse DIP, né? Um cartaz todo bonitinho, Getúlio Vargas, cara com aquela cara de galã, herói, cara papai do povo, bonzão, né? Colocando a mãozinha assim no queixinho da menina, criança bonitinha, agradável. O outro menininho ali atrás com a bandeira do Brasil, coisa mais patriótica, mais, oh, meu Deus, que beleza, né? E do lado aqui a gente tem o que está escrito, né? No cartaz, que está escrito maior ali, né? Sobre as crianças, culto da pátria, então você tem que tratar a pátria como algo sagrado e tudo mais. E por último, uma lei que foi aprovada em 1939, que criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e ali fala qual é a função dele. Então tem 4 funções principais e você vai poder entender as funções. Continuando, quais são as atividades que a gente tem que fazer aqui, ó? Vamos olhar novamente. A atividade só vai responder o item A e o item C. Então vamos ler o item A. Quais as funções do Departamento de Imprensa e Propaganda segundo a fonte? Gente, só voltar aqui, ó. Tá nesse texto. Você precisa copiar tudo que está aqui? Não. Você resume, coloca resumidinho o que é cada uma das funções. Continuando, letra C. Identifique o discurso presente na fonte 2, relacionando as outras fontes da atividade e as aulas do professor. O que está sendo representado na imagem? Qual o significado da representação? Ou seja, nessa imagem bonita aqui de Getúlio Vargas cuidando das crianças do Brasil, né? O que será que é o significado? O que quer dizer? O que está aparecendo? A gente está vendo um cara bondoso, com a cara feliz, com as crianças ali que estão parecendo super felizes também, né? Tudo maravilhoso, né? Mas o que será que isso quer dizer? Tá? Ele fala ali do só o amor constrói o amado Brasil, tal, tal. O que será que isso quer dizer? Você tem que interpretar. Você não vai tirar de um livro ali, você vai interpretar o que você acha de acordo com o texto e de acordo com o que a gente já tem uma noção sobre a Era Vargas. Tudo bem, pessoal? Lembrando uma coisa, tá? Eu vou continuar em seguida, eu vou fazer um outro vídeo para explicar a próxima etapa, mas, em caso de dúvidas, eu também estou no WhatsApp, ok? Beleza então, Deus? E é isso aí. Valeu!